Oi, gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, gente, essa linda sacola de TNT. Tô toda atrapalhada aqui. Essa linda sacola de TNT que eu fiz para... vi aí nos grupos, né? No próprio YouTube também tem as pessoas que estão fazendo essa sacola. Então eu fiz para o cliente, na hora de comprar o tapete, ter uma sacola bonitinha para levar, né? Porque muitos pedem assim... papel de presente, né? Sacola de presente. Então já leva uma sacolinha dessa, já é um mimo também pro seu cliente. Então, gente, esse TNT aqui é um TNT decorado, né? Eu comprei ele no Mercado Livre. Eu vou estar pegando depois tudo direitinho, quanto que ficou, quanto foi, quantos metros foi, tudo eu vou colocar na descrição do vídeo. E esse TNT é um TNT simples, aquele, né, mais fino, que eu comprei aqui num lugar que vende aqui, normal, TNT normal, daquele simplesinho. Eu não lembro também quanto foi o metro, né, porque eu cheguei lá, pedi 555 de cada cor e acabei não pedindo o valor. Mas isso aí vocês podem ver na cidade de vocês, porque também não adianta eu falar aqui o preço e vocês morarem numa cidade diferente da minha e o preço ser diferente, porque sempre é, né? Então eu vou falar pra vocês aqui o tamanho que ficou essa sacola. O que eu queria falar pra vocês? Esse vídeo já tá pronto, gente, já tem mais de uma semana. Só que eu queria fazer esse resumozinho aqui no início pra mostrar pra vocês, né, falar das ideias e do que você pode fazer. Né? Não é uma via de regra, o tapete frufru da Dea falou que eu tenho que fazer de tal tamanho assim de largura e tal de altura. Não é. Você faz conforme a sua necessidade. Então eu vou mostrar aqui a diferença que tem. Essa daqui tá com 39 de largura e 42 assim de altura. Tô com o ombro doendo, gente, não tá dando nem pra suspender o braço. Essa partezinha daqui eu coloquei ela com 14 centímetros e dobrei, né? Ela tá dobrada, tá vendo? Pra ficar aqui bem, um acabamento bonito e mais fácil também, porque eu dobrei, costurei aqui na ponta, já foi, né? Eu fiz ela, gente, toda na retinha, pra vocês verem, tá? Que eu fiz ela numa oficina que eu trabalhei, tá? Uma oficina de costura que eu trabalhei. A pessoa é muito minha amiga, sempre as portas estão abertas lá pra poder fazer o que eu quiser. Mas eu fiz questão de fazer a maioria delas na reta, só na reta, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer. Aqui as alças também tem as medidas, eu vou estar deixando as medidas pra vocês, que agora eu não tô lembrando. Então é fazer do jeito que eu vou ensinar no vídeo. E fiz também esse lacinho aqui. Por último, né, veio a ideia de fazer o lacinho. Esse eu coloquei aqui um frufruzinho no meio, os outros eu já não coloquei, coloquei o próprio TNT. E bati aqui, que eu acho que no vídeo eu não mostro isso, mas eu bati aqui e bati aqui. Que foi depois que veio essa ideia, pra ele não ficar despendurado aqui, né. Então eu coloquei isso aqui pra prender. E aí ficou legal, gente. Vocês podem também colocar o lacinho de outra cor de TNT, que também fica bonito. E esse frufruzinho aqui foi um frufru que eu tenho pronto, sempre tem um pouquinho de frufru pronto. E aí eu aproveitei e coloquei aqui. Vocês colocam a cor que vocês quiserem também. Essa daqui foi a menor, gente. Aí eu vou dar um exemplo pra vocês. Essa aqui é uma passadeira de 1 metro, tá? 1 metro e um pouquinho. São 2 corações unidos, tá? Que eu tenho aqui. E eu vou só dobrar aqui pra dar um exemplo pra vocês que essa bolsa nesse tamanho ficou muito bom também, gostei bastante, tá? Foi um teste que eu fiz. E aí já aproveitei e já fiz logo o vídeo pra vocês. Ó, ficou bom e ainda ficou sobrando, tá? Aqui na hora de vocês colocar, né, pra entregar ao cliente, vocês ajustam direitinho, né? Dá uma ajustada, pode até colocar ele mais larguinho. E aí, ó, fica muito bonito, tá? Dá pro cliente levar até, ó, a bolsa. E fica muito bonita. Essa alça também eu gostei do tamanho, tá? Que dá pra colocar aqui muito bem. E vou dar o exemplo pra vocês agora da outra maiorzinha. Porque, a princípio, eu coloquei um tamanho de uma que eu vi num vídeo, né? Mas depois eu achei que ficou muito grande. Não tinha necessidade de eu fazer as sacolas todas naquele tamanho muito grande. Então eu peguei e cortei um tamanho menor, tá? Tirei um pouco. E essa aqui ficou com... Essa aqui é um pouco mais larga, tá? Ficou com 48,5 de largura, essa daqui. E de comprimento, acho que ficou quase a mesma coisa da outra. Não lembro direito. 45, ficou um pouco menor. Então, como eu falei, mediante a sua necessidade, né? O que eu vou passar pra vocês, que não é ensinar, é mostrar pra vocês como que eu fiz
é o processo de montagem da bolsa mesmo, tá? Essa já tá sem lacinho, eu vou ver se eu ponho um laço depois, que a ideia do laço veio depois, né? E coloquei, vocês podem colocar também, ao invés de colocar esse TNT aqui, você colocar embaixo. Eu não coloquei porque esse é mais caro, então eu coloquei ele só como um detalhe, para dar um detalhe na bolsa. Mas vocês podem colocar também ele na parte de baixo e colocar o liso na parte de cima, só a borda aqui junto com a alça. Vocês podem colocar a alça também de outra cor, do jeito que vocês fizerem, tá, gente? A gente aqui, eu pelo menos uso esse canal mais para mostrar a maneira como eu faço, porque a maneira como eu faço pode dar ideia para outras pessoas também fazer. Esse aqui é um conjunto que eu tô fazendo de coruja, mas não terminei ainda, ia mostrar até pra vocês, mas não terminei ainda por causa dessa cor aqui que acabou. E eu acabei me atrapalhando e nunca mais eu comprei. Então já tem uns meses já que ele tá aqui. E eu vou testar ele aqui nessa bolsa maior que eu falei pra vocês, tá? Se fosse o caso, gente, ó, tá vendo? Sobrou ainda, ó. Se fosse o caso, eu tenho aqui os tapetes, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Os tapetes que eu não acabei ainda. São 2 tapetes menores, tá? Esse é o conjunto de cozinha. Os 2 tapetes menores. Tem um vídeo já que eu tô gravando dessas partezinhas todas, como foi que eu fiz. Então só tá faltando mesmo preencher aqui. Como eu falei pra vocês, acabou essa cor. Só tá faltando preencher. Então se fosse o caso de eu colocar esses 2 tapetes aqui também, daria, né? Vou só mostrar pra vocês aqui como é que ficaria. Ficaria muito bom. A sacola desse tamanho aqui, maior, que eu falei pra vocês. Né? Vamos supor que a cliente comprou o conjunto. Essa sacola, gente, eu vou estar deixando disponível no lugar aqui, numa lojinha de uma amiga minha, que ela tá me ajudando também, colocando lá pra vender. Eu vou estar deixando lá. E pra quem comprar, já levar nessas sacolas. E também vou deixar disponível para compra. Eu ainda não calculei quanto que vai ser, mas vai ser bem baratinho. Eu vou calcular só quanto foi, eu vou procurar a notinha aqui de quanto foi o metro, para poder eu calcular quanto que vai ficar cada bolsa dessa. Aí, gente, ó, um conjunto inteiro, ó. Esse conjunto eu não sei também a medida dele, mas ele não é de 1,40 de largura, ele é maior porque ele é com os moldes, aqueles moldes da Silvia. Então, é um molde que já vem pronto, eu já corto certinho. Então, ó, deu que ainda sobrou pra cima também, tá vendo? Então não tem necessidade de ser uma bolsa tão grande. A não ser que você for fazer um tapete maior, né? É um tapete tipo de sala. E aí, nessa encomenda, você prepara uma bolsa já ideal para esse tapete. Aí sim. Mas não façam, assim, várias bolsas grandonas, porque depois não vai usar, né, gente? E essas pequenininhas, eu gostei muito porque aqui cabe. Eu tenho também aqui esses porta-papel higiênico. Tô cansada aqui de falar com vocês, gente. Tô muito gordinha, tô precisando emagrecer. Tô cansando com nada, ó. Coloco ele aqui, ó. Sobra também. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer umas bolsas menores do que essa, pra colocar o porta-papel higiênico. Porque tem gente que leva só o porta-papel higiênico. Aí eu posso fazer ela um pouco menor aqui na lateral, ó. Tá vendo? E aqui assim, ó. Ela pode ficar assim. Vai ficar legal. Então, gente, eu vim trazer pra vocês foi isso. A ideia, tá? A ideia, eu não tô ensinando a fazer sacola. Eu tô dando a ideia pra vocês. Aqui também eu quero passar pra vocês isso, que eu coloquei o frufru aqui na frente. E atrás eu não coloquei. Ó, mas vocês podem colocar. E eu fiz uma aqui pra deixar de exemplo, se caso vocês quiserem fazer assim, ó. Tá vendo? Essa aqui eu preparei toda. E na hora de colocar eu coloquei o frufru inteiro, tá? Você pode colocar até depois da sacola pronta. Você coloca ela dentro da máquina assim e só coloca o frufru já vai estar pronto. E o lacinho eu prendi ele aqui, ó, com 2 retrocessos, mais 2 retrocessos embaixo, da mesma cor. Poderia ser um lacinho branco aqui também que combinaria com isso aqui. Poderia ser um lacinho verde, um lacinho rosa. E aí vocês usam da criatividade de vocês, tá bom? Aqui só é pra dar a mesma ideia, pra vocês aí transformar a ideia, né? Então, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês. Gravei um outro vídeo desse, falei mais coisas, só que acabei que o áudio não ficou bom, não sei por que não ficou bom. Eu espero que esse fique bom, né? E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, assiste o vídeo inteiro, tá, gente? Porque no final eu dou várias dicas de como fazer também esse lacinho, de como dar os retrocessos tudo certinho. E outro TNT também, que eu uso
vocês podem estar colocando qualquer TNT. Teve um também que eu deixei assim, ó, pra vocês verem. Ó, eu fiz o acabamento desse diferente. Esse aqui eu não dobrei. Os outros eu dobrei, tá? Ó, não ficou ruim também. Ficou bonito, ficou bem acabado. Só que os outros eu fiz dobrado. Então foi tudo assim, testando. Ó, tá vendo? Eu gostei mais desse acabamento ele dobrado. Esse daqui eu já passei na overlock, mas passei por passar, gente. Não precisa. Se você tiver overlock, tudo bem. Se você não tiver, dá pra fazer do mesmo jeito. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal pra você não perder mais nenhuma novidade que sai aqui. Toda semana, pelo menos um vídeo eu consigo postar pra vocês, tá, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, gente, aqui eu vou começar primeiro preparando as alças pra vocês verem, tá? As medidas, tudo direitinho, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. E as alças, gente, vai ser uma dobradura que eu vou fazer, tá? Uma dobradura bem simples, que dá pra qualquer pessoa fazer, tá? Até quem não tem muito noção de costura, dá pra fazer essa alça aí, pra colocar na bolsa. Então, eu faço primeiro essa costura aí, dobrando no meio. Aí, eu dou essa espalhada assim, gente, pra ele não ficar muito esticado, sabe? Porque senão depois ele fica um pouco retorcido. É só pra não ficar retorcido. E aí, você dobra de novo ali a pontinha e encaixa ali certinho e costura a ponta. Tá vendo a ponta aberta que eu tô costurando? E a outra ponta tá ficando fechada lá. E aqui, gente, é mais o capricho, né? De você colocar certinho, direitinho. Aí depois você volta com outra costura na outra ponta com mais ou menos meio centímetro ali. Eu coloco sempre ali o calcador ali na ponta ali, tá? E vou passando. Vocês podem estar passando uma costura no meio também. Eu não achei necessário, porque os tapetes não são... E ele fica assim com esse acabamento. Não são pesados os tapetes, né? Então, não achei necessário fazer tanta costura nessa alça aí, tá? Só a costura mesmo das pontas e fechou e pronto, tá? Já coloquei ele dobrado, né? Que dobrado já fica bem mais reforçada a alça, né? Mesmo que fosse um pouco mais pesado, não ia ficar ruim aí essa alça. Então, eu preparo as duas alças, deixo aí as duas prontinhas e vou para o próximo passo da bolsa. Né, o próximo passo é esse pedaço aí, o grande, né? Que aqui poderia também ser o TNT, esse outro TNT de florzinha, né? Mas eu não vou colocar, vou colocar o TNT liso, que é mais baratinho. E aí eu cortei uma faixa inteira, mas eu dividi ela no meio, tá? Não tô colocando a faixa inteira aí em cima, você poderia colocar também, mas eu achei melhor fazer assim. E aí eu dobrei e coloquei aí na pontinha, tá? E aí a gente vai fazer essa primeira costura, né? Aqui eu tô com esse TNT liso, ele tá aberto só nas pontas, embaixo ele tá fechado, tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí você faz uma costura, né? Que vai ficar aí direito com direito e o avesso também vai ficar direito, que vai ficar dobrado o TNT de cima. Então fica muito bom, tá vendo? Faz essa costura e depois você rebate. Você pode rebater ou não, né? Nesse caso eu rebati porque essa parte aí vai ficar sendo, uma dessas partes vai ser a parte de trás. Então, para ficar arrumadinho, eu coloquei. Se você não quiser rebater também, não precisa. E aí, gente, ele dobradinho assim, tá vendo? Aí eu troquei o lado, tá vendo? Agora eu tô mostrando pra vocês que ele tá fechado embaixo, não precisa abrir. E agora eu vou colocar o outro pedaço, né, da faixa, tornar a dobrar ela no meio. E vou costurar aí, fazer um pé de máquina de costura aí. E aí, você faz a costurinha na ponta. Aí, também você poderia estar colocando outra cor de TNT, só que no liso mesmo, né? Pra sacola ficar até mais barata. O bom de colocar esse estampadinho que dá uma vida, né? Fica mais bonitinho. Fica, assim, uma coisa bem diferente. Então, essas sacolas também você pode vender avulso, né? Tem isso também. Então, preparei aí a sacola. Aí, agora eu já vou passar, aproveitar que ela tá aberta,
eu já vou passar o frufru, né? Eu já corto ali na medida, você pode também passar nos dois lados. Eu vou passar só no lado da frente e uma eu vou fazer passando nos dois lados para vocês verem, né? O exemplo depois, mas é o mesmo processo. Vocês poderiam fechar só um lado e vir com o frufru nela toda e depois fechar o outro lado, né? A lateral. Aí eu tô mostrando pra vocês a parte aberta, ficou pra mim. E da parte aberta pra dentro eu coloquei aí aproximadamente 13 centímetros. Aí eu faço a medida, dou um risquinho, só pra marcar onde que vai ficar as alças, tá vendo? Vocês podem colocar 15, pode colocar a alça mais aberta. Aí fica a critério de vocês. Aí eu só dei um exemplo, tá? Em média de 13 centímetros da lateral pra dentro. Aí eu faço 2 costuras. Depois dobro ela e rebato com mais uma ou duas costuras, né? Eu tô colocando aí 2 costuras, mas nem é necessário. Se colocar só uma costura na ponta, já vale, né? Porque não vai ser uma alça assim de peso, né? Uma sacola para pegar peso. Vai ser uma sacola só para colocar a bolsa, ou só colocar o tapete. Essas 2 costuras de dentro tudo bem, mas a costura de fora poderia ser uma costura só, mas fica também bem acabadinho com 2 costuras. Você passa a primeira costura na ponta e depois a costura de baixo no acabamento ali. E a alça é isso aí, gente. Fica muito bonita, tá? Ó, o acabamento como fica. Muito bom. Aí você vai fazer isso dos dois lados logo, né? Preparar as duas. Com cuidado aí pra não ficar dobrada. Aqui também, gente, a parte que eu marquei, né? Fica uma pra dentro, sempre a alça fica pro lado de dentro da marcação, tá? Da marcação pra dentro da bolsa. Não pra fora, senão fica maior. Se vocês quiserem colocar também pra fora, a alça vai ficar mais aberta, né? Mas aí vocês vão testando também. Depois vocês viram a bolsa toda pelo avesso e rebate, né? Vai fechar aí essa lateral todinha. Vocês podem estar fechando também na overlock, quem tiver. Quem não tiver também pode estar fechando ela na reta, como eu tô fechando aí. Só é ter o cuidado para ela não ficar repuxada, tá? Costura aí os dois lados, alinhando bastante a parte de cima, tá? Pra ficar direitinho, bonitinho. E aí você fecha a lateral. Você fecha a lateral aí, ó. Praticamente aí a alça já tá pronta. Aí você vira. É uma bolsa muito versátil, gente. Dá pra usar como sacola de presente. E fica muito bom. E as cores varia, né? Vocês vão decidir aí que cor vai ficar cada coisa. Aí ficou assim, tá vendo? O fundo é sem o frufru e a frente é com frufru. E você pode colocar dos dois lados. Você pode preparar a bolsa inteira e por último você colocar o frufru aí nesse lugar. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, né, como que eu vou fazer o laço. O laço pode ser de qualquer tamanho, tá? Você pode cortar aí um retângulo de qualquer tamanho. E aí você fecha esse retângulo inteiro, tá? E faz um furo aí atrás. Depois só é virar, né? Ele vai ficar um retângulozinho, né? Não foi bem um quadrado. Aí ele ficou assim, tá vendo? Que tem uma parte dele que tá maiorzinha do que a outra. É só você dobrar. Você dobra umas 4 vezes. Arruma direitinho ali o meio. E aí você faz uma costura. Eu vou colocar logo um frufru, tá? Eu vou colocar um frufru, mas vocês podem estar colocando também o próprio TNT. Você corta um pedacinho, dobra, como eu dobrei a alça, e passa uma costura no meio. E aqui eu quis fazer assim para mostrar para vocês a maneira mais fácil que eu acho. Passei uma costurinha ali, né? E aí você arruma, ele já vai ficar, né, no lugar. E aí depois eu vim com o frufru por cima desse meio aí. Ó, aí você ajeita o frufru, põe por cima. E torna a passar uma outra costura. É como se fosse um botãozinho, né?
Os outros eu já coloquei só o TNT, tá, gente? Esse daí eu coloquei assim só pra dar ideia pra vocês também. E aí agora você ajeita todo o lacinho, tá? Eu não mostrei pra vocês, mas eu vou prender